Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Iremos hoje continuar com mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa do 9º ano. Minha pátria é a língua portuguesa, Fernando Pessoa. Deixei essa frase de abertura para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 29/4, faremos a correção das atividades que eu passei na aula passada, bem como uma revisão de conteúdos sobre a última matéria, orações subordinadas adverbiais. Vamos lá, acompanhe atentamente comigo para que no momento que vocês forem fazer as atividades que estão no site, vocês não tenham dúvidas. Mas se tiverem dúvidas, podem me recorrer. Estarei aqui pronto e à disposição para que vocês possam me perguntar e tirar suas dúvidas, caso tenham. Vamos lá, acompanhe aí a correção. O número 1, nós temos uma tirinha. Papai, você também brincava com ioiô quando era pequeno? Claro, e ninguém ganhava de mim. Buá! A Mafalda, chora. Mafaldinha, o que foi? Por que você está chorando? Porque se a minha geração puxar a sua, estamos fritos. Buá! Na letra A, você já sabe que cada verbo ou locução verbal corresponde a uma oração. Nós vamos identificar, no primeiro quadrinho, os verbos da fala da Mafalda. A fala da Mafalda, papai, você também brincava com ioiô quando era pequeno? Nós temos duas orações, dois verbos, brincava e era. Então, no próximo item, vai perguntar quantas orações tem esse período. Duas orações. Nessa fala de Mafalda, no primeiro quadrinho, a primeira oração relaciona-se com a segunda oração por meio da conjunção quando. Você também brincava com ioiô quando era pequena. Você também brincava com ioiô é a primeira oração, que é chamada de oração principal. Quando era pequeno é a segunda oração. Considere o papel de elemento de coesão desempenhado pelas conjunções. Responda. Qual é o valor semântico, sentido dessa conjunção neste período? Quando expressa tempo. No caso, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. No último quadrinho, Mafalda responde à pergunta de seu pai e, neste caso, na fala dela, subentende-se a oração principal. Veja, eu estou chorando, primeira oração, a principal. A segunda, se a minha geração puxar a sua. E a terceira, porque estamos fritos. Nós iremos classificar apenas as orações adverbiais, a segunda e a terceira. A segunda é introduzida pela conjunção se, indica uma condição. Portanto, é uma oração subordinada adverbial condicional. Já a terceira é introduzida pela conjunção porque, que indica causa. Então, nós temos o caso de uma oração subordinada adverbial causal. Agora, vocês vão ler um anúncio. Mandar um claro torpedo é como dar um beijo na boca. Quando você começa, não quer mais parar. Há no anúncio 2 períodos. Em cada um deles, há uma oração subordinada adverbial. Qual é o valor semântico? Tempo, finalidade, comparação ou condição, expresso pela oração. Como dar um beijo. Como aí é uma comparação. E na letra B, na oração, quando você começa. O quando indica o quê? Tempo. Sublinhe e classifique as orações adverbiais nos períodos abaixo, observando o valor semântico expresso
pelas conjunções. Todas elas serão orações subordinadas adverbiais. São 9 as adverbiais. Se eu for convocado para o jogo. Se é uma oração subordinada adverbial condicional. Logo que cheguei, logo, depois, quando, marca um tempo. Oração subordinada adverbial temporal. Embora more longe. Oração subordinada adverbial concessiva. À medida que estudo, à proporção que estudo. Oração subordinada adverbial proporcional. E porque vou a uma festa? Oração subordinada adverbial causal. No causal eu posso ter porque, uma vez que, visto que, já que. No número 4, nós vamos ler um anúncio e responder as questões. O anúncio diz: para ficar tanto tempo voando, é preciso ter bons parceiros. Neste enunciado principal do anúncio, existem 3 orações. Uma principal e 2 reduzidas de infinitivo. Primeiro item, identificar a oração principal. A oração principal é preciso. Como eu disse, são 3 orações. Para ficar tanto tempo voando é a primeira, é preciso é a segunda, ter bons parceiros a terceira. Dessas outras 2 reduzidas de infinitivo, qual será uma oração subordinada adverbial? Será a primeira, para ficar tanto tempo voando. Dê outra redação a esta oração adverbial, retirando, de reduzida e transformando-a em desenvolvida. Para ser desenvolvida, tem que ter a conjunção e o verbo tem que estar flexionado, conjugado. Para ficar tanto tempo voando. Desenvolvida, para que fique tanto tempo voando. Leia, observe outras orações reduzidas destacadas nestes períodos e classifique-as. Oração reduzida pode ser de infinitivo, quando o verbo termina em R, gerúndio, NDO, e particípio, DO. Não saia de casa sem antes me avisar. Embora você me avises, saia de casa. Então, nós temos aí, ela é concessiva. Avisar está no infinitivo. Então, ela é uma oração reduzida de infinitivo. Chegando os materiais escolares, entregue aos alunos. Quando os materiais chegarem, entregue aos alunos. Então, marca um tempo, ela é temporal. Chegando está no gerúndio. Então, ela é reduzida de gerúndio. Resolvido o conflito, dispensamos os alunos. Depois que resolvemos o conflito, dispensamos os alunos. Então, marca um tempo, ela também é temporal. Só que resolvido está no particípio, então ela é reduzida de particípio. Associe agora as orações adverbiais destacadas com o seu respectivo valor semântico. 1 para consequência, 2 comparação, 3 conformidade e 4 causa. Primeiro período, porque não o conheço. Vai ser causal, causa. 4. Riu tanto que passou mal, é uma consequência. Número 1. Estudou tanto quanto eu, está comparando, é uma comparação. Número 2. Cheguei cedo, conforme combinamos. Como combinamos? Indica conformidade. Número 3. Leia esta tira de Laerte para responder as questões. Retirem as crianças da sala para que não vejam a imagem que se segue. Aliás, retirem os idosos e os adolescentes também. Você próprio, retire-se. Na letra A,
Na fala do apresentador, no primeiro quadrinho, há 3 orações. Retirem as crianças da sala, primeira oração. Para que não vejam a imagem, segunda oração. Que se segue, terceira oração. Qual delas é a principal? Será a primeira. Retirem as crianças da sala. Qual delas é subordinada adverbial? Será a segunda, para que não vejam a imagem. Para que, a fim de que. Como eu classifico essa oração subordinada adverbial? Ela é adverbial final. Agora preste muita atenção na última, que se segue. Então, o que se segue corresponde ao antecedente imagem. Então, o que se segue já é uma oração subordinada adjetiva. No número 7, no período, ainda que fosse bom jogador, não ganharia a partida. A oração em destaque, ainda que, embora, indica uma concessão. Terminada a aula, os alunos saíram. Terminada está no particípio, mas ela é uma oração reduzida. Se eu desenvolvê-la, é quando a aula terminou, marca um tempo. Então, esta oração ela é temporal, letra D. Última questão, questão 11. O avião chacoalhava muito devido ao mau tempo. A aeromoça tentava acalmar os passageiros, quando percebeu que um deles estava tão apavorado que começava a ficar roxo. Falta de ar, cavalheiro? Não, senhorita, falta de terra. É uma anedota de Ziraldo. No segundo parágrafo deste texto, há 2 orações adverbiais que expressam circunstâncias. São elas: a primeira oração adverbial, quando percebeu. É uma oração. O quando indica tempo. E a outra, estava tão apavorado que começava a ficar roxo. Que começava a ficar roxo é uma consequência de estar apavorado. Então, nós temos 2 orações. A primeira com quando indica tempo e a segunda com tão que indica consequência. Vocês devem marcar a resposta E. Confie no seu potencial, estude, você vai longe. Façam a correção atentamente desses exercícios, para que vocês percebam onde vocês estão errando, para que vocês possam estudar ainda mais essas questões que vocês estão com dificuldades. Nós vamos agora para a revisão de conteúdos sobre orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais funcionam como adjunto adverbial da oração principal. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa. Pode expressar tempo, modo, causa e assim por diante, como se fosse um advérbio, ou um adjunto adverbial, locução adverbial. Observe uns exemplos. Causa: não viajamos porque estava chovendo. Porque estava chovendo é a causa. Como estava chovendo, não viajamos. O como também no início, trocando por porquê, também é causal. Consecutiva: choveu tanto que o jogo foi cancelado. Uma consequência: tanto que. Se chover, não sairei. Caso chova, então indica uma condição, ela é condicional. A comparativa: estou tão nervosa como você estava até agora. Então está comparando, tá? A pessoa com a outra pessoa, o como, tal qual. Concessiva: vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. Indica uma concessão. Conformativa: segundo me disseram, hoje haverá aula. Então, indica uma conformidade, conformativa. Segundo, consoante, conforme, como.
Proporcional, à medida que, ou à proporção que, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Final, para que, a fim de que, estude bastante para que você passe no concurso. E temporal, não sairei até que me contem a verdade. Até que indica um tempo. Quando, depois que, antes que, também marcam tempo. São conjunções temporais. Observem esta tabela. Olha só a causal. O que expressa causa ou motivo? Principais conjunções causais. Porque, pois, uma vez que. Olha o exemplo. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. Comparativa, expressa uma comparação. Principal conjunção é o como. Ele desapareceu como se fosse um mágico. Concessiva indica uma concessão. As principais conjunções concessivas: embora, com, quanto, e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, posto que. Embora fizesse calor, levei agasalho. Condicional indica, expressa uma condição. As principais conjunções condicionais: se, caso, contanto que, desde que. Se você for, eu também irei. Conformativa indica uma conformidade. Principais conjunções conformativas: conforme, como, consoante e segundo. Fiz tudo conforme o combinado. Consecutiva indica uma consequência. Principal conjunção consecutiva é o que, precedido de tal, tanto, tão ou tamanho. Sua fome era tanta que comeu até o caroço. Final expressa uma finalidade. As principais conjunções: a fim de que e para que. Estudei muito a fim de passar na prova. Proporcional expressa uma proporção. Principais locuções conjuntivas proporcionais: à proporção que e à medida que. Olha o exemplo. À medida que andamos, chegamos mais perto. Temporal expressa um tempo. Principais conjunções temporais: quando, enquanto, assim que, logo que, todas as vezes que. Observe o exemplo. Você ficará rico quando ganhar na loteria. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo trabalhado. E se por acaso vocês tiverem dúvidas, podem pedir ajuda e auxílio. Estarei disposto, à disposição de vocês, para o que precisar. O estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso a vocês, meus queridos alunos. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo.